Flamengo e Fluminense. É Fla-Flu, final do Campeonato Carioca de 2022, pra variar. Flamengo e Fluminense se enfrentarão no Campeonato Carioca, hein? Que coisa, quanto tempo a gente vem vendo isso, né? São dois campeonatos à parte, eu venho falando aqui. Um é o Campeonato Carioca, desinteressante, que ninguém liga, que não vê a hora de campeonato. O outro campeonato é o Fla-Flu desse Carioca. E isso mais uma vez. O Fluminense entra em campo hoje, jogo de ida, para impedir um tetracampeonato do Flamengo, impedir a piadinha do trivice do Fluminense e mais do que isso, jogando por si, para voltar a ser campeão de alguma coisa oficial ou grande, chame lá como você quiser, desde 2012. Tudo isso, todas as informações sobre esse jogo, que é o jogo de ida, ainda tem jogo de volta ainda, você vai encontrar aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou aí tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Tiver muita informação, você falou, Gabriel, tem muita informação aqui. Então beleza, então deixa o like aí embaixo. E se inscreve aqui no Raiz Tricolor se você gostar do canal. Bem, esse vídeo aqui é patrocinado pelo 1xBet, casa de apostas, que dá pra você ir lá fazer a sua moral ali, botar, porque o Fluminense tá pagando, sabe quanto a vitória do Fluminense? Mais de 6. Você vai falar, Gabriel, o que é pagando mais de 6? Exato. Você bota ali R$2, tá? Eu sempre gosto de falar aqui, é dinheiro de brincadeira, é pra você zoar assim. Se R$200 pra você é dinheiro de brincadeira, coloca 200 também. Você botou R$2 ali no Fluminense, volta 12. Exatamente, vou repetir. Você botou R$2, se o Fluminense ganhar, volta 12. Então assim, o negócio tá complicado, você vai vendo também que casa de aposta não entra pra brincar, né? Favoritismo também, que não está do nosso lado nesse jogo. Jogo esse que será às 21h40 no Maracanã. O mando hoje é do Flamengo. A transmissão será feita pelo Cariocão e pela Flu TV Play, além da Record, para alguns estados do Brasil, no canal do Casimito na Twitch, no YouTube também tem transmissão, enfim, tem transmissão em tudo quanto é lugar, mas você sabe o que você vai fazer, né? Você vai assistir qualquer que for dessas transmissões na imagem e no áudio, você vai ficar aqui no Raiz Tricolor, porque a gente vai estar lá hoje do Maracanã fazendo essa transmissão. Jogo de número 437, exatamente, é o Fla-Flu 437, o Fla-Flu numerado, né? 137 vitórias do Fluminense, 140 empates e 159 vitórias do Flamengo, na história isso. Dos últimos 7 Fla-Flus, a gente venceu 5. A gente, entre aspas aí, né, só não perdeu justamente os 2 da final do Carioca de 2021, em que a gente saiu como vice-campeão. Espero que essa lógica se inverta nessa temporada. Bem, assim, não teria adversário pior pra gente pegar nesse momento de crise do Fluminense. O Fluminense vive uma crise em todos os cenários possíveis, né? A gente vive uma crise interna, uma crise política, uma crise técnica e uma crise tática. Dá pra gente botar esses 4 pontos aí, né? Você tem crise de jogador sendo barrado e reclamando, você tem crise de jogador que não tá jogando nada, você tem crise de treinador que escala o time errado e você, além de tudo, ainda tem crise política dentro do clube. E aí você pode incluir aí o seu político de estimação e dizer que a culpa é do outro, porque a culpa é de todo mundo nesse caso. Não teria adversário pior pra gente pegar nesse momento do que o time com o maior investimento e a melhor qualidade futebolística do Rio de Janeiro. Por outro lado, também não teria um time melhor pra gente pegar nesse momento do que o Flamengo. Um adversário que é fato, tá? Isso é um fato. Que tem dificuldades sérias de ganhar do Fluminense nos últimos jogos. Ah, mas os jogadores mudaram isso e se mudou o treinador. Exato. Mas o jogador entra com essa pressão. E claro, do nosso lado, a vitória sobre o Flamengo anestesia muito desses problemas. Não é pra esquecer. É anestesiar, o machucado continua ali aberto. Anestesia muito desse sentimento e a gente sabe disso. Então, pro ambiente, nada melhor do que uma vitória contra o Flamengo. O jogo vale muito entre si, né? Mais uma final Fla-Flu, o Fluminense não ganha uma final direta do Flamengo desde 2017, né? Onde foi campeão da Taça Guanabara, mas enfim, acabou não ganhando até aquele jogo, passou nos pênaltis. E uma final, efetivamente, de Carioca, já são 27 anos. Sabe quantos anos eu tenho? 27, exatamente, desde 1995. O que vale mesmo, assim, o Carioca não vale muito. O que vale mesmo é esse confronto. São 2 jogos, não há qualquer vantagem, né? Não é 2 resultados iguais, 2x1 e 2x1, 1x0 e 3x2. Enfim, isso tudo vai para os pênaltis. As vantagens eram só até as semifinais. A única vantagem que o Fluminense tem é de ser o mandante do jogo de volta, né?
E o Fluminense precisa apresentar algo que não apresentou nos últimos 4 jogos. Se Abel Braga falou que, se como torcedor, ele estaria muito feliz, porque de 14 jogos ele ganhou 13, né? Que era o cenário ali antes do jogo contra o Boa Vista. Acho que agora ele não tá muito feliz com os últimos 4 jogos, né? Onde foram 2 derrotas, uma que quase eliminou a gente do Carioca e a outra que eliminou a gente da Libertadores. Um empate e apenas uma vitória, que foi até uma vitória com um futebol fraquíssimo. Acho que não tem muita felicidade. Mas, pro Fluminense apresentar mais, a gente tem que falar de bola em campo, né? Então vamos falar de bola em campo agora. Bola em campo, na área onde a gente trata sobre o quê? Sobre a parte de dentro do gramado. E para isso, para falar sobre bola em campo, a gente já tem que tocar no assunto escalação, que dessa vez a gente, mais uma vez, não tem escalação total, tá? Aquela escalação que a gente tem cravada. Então a gente pode ter algumas diferenças aí. Então vamos lá. A provável escalação é essa que tá aparecendo aqui do lado. Aliás, tem um errinho aqui. Agora sim, tava sem atualizar total. Vamos lá pra escalação. Fábio no gol. Exatamente, virou titular. Tem vídeo aí no canal falando sobre isso e sobre a polêmica atitude depois ali de Marcos Felipe, após saber que, mesmo sendo o goleiro que na teoria faria o Campeonato Carioca, perderia a posição justamente na final. A gente mantém os 3 zagueiros, mas ainda tem desfalques. Então a gente vai de Lucas Claro, David Braz e Manuel. Exatamente. Na ala pela direita, Calegari. Na ala pela esquerda, uma dúvida, tá? Por quê? Na matéria do GE. Globo, que traz essa escalação e boa parte das informações que eu tô falando aqui, eles abrem a matéria falando bem assim: Abel Braga esconde o time, mas goleiro Fábio deve ser a única mudança contra o Flamengo. Até aí, ok. E na hora de dar a escalação, eles citam Fábio, Lucas Claro, Manuel, David Braz, Calegari, André Martinelli e Cris Silva. Eles colocam Cris Silva como titular. Então, eu assim, não sei se Cris Silva será o titular, mudei até aqui agora, ou Mário Pineda. Depois a gente aborda um pouquinho mais sobre isso. No meio de campo, André e Martinelli. Iago Felipe segue no banco, com o ataque tendo John Arias, William Bigode e Germán Cano. Faça o L imediatamente. Bem, comentários sobre esse time. O primeiro ponto que chama mais atenção são os jogadores que estão fora. Felipe Melo, Nino e Luiz Henrique treinaram nesta terça-feira e devem ser relacionados para a partida. Porém, provavelmente não como titulares. Enfim, devem ficar no banco. Fred tá fora da partida porque foi expulso no jogo contra o Botafogo. E aí tem essa dúvida entre Cris Silva e Pineda aí, mas, é claro, tem a dúvida ainda entre, por exemplo, Nino ou Lucas Claro, né? Se Nino tiver condição de jogar e ser titular, sai Lucas Claro. Assim como Manuel e Felipe Melo, e como o outro Luiz Henrique, eu diria que a chance é menor, né? Mas se o Luiz Henrique entrar, será que sai em Arias ou Bigode? Eu apostaria na saída de William Bigode, tá? Mas não duvidaria da saída de Arias. Bem, a gente vai de novo para se defender e sair no lançamento, na ligação direta ou no chutão, chame como quiser. Isso faz até mais sentido contra o Flamengo pela forma como o Flamengo joga. Mas a postura não pode ser igual a do jogo contra o Botafogo. O Fluminense contra o Botafogo encostou as suas linhas quase que dentro do goleiro. As últimas 2 linhas do Fluminense muito próximas, mas muito retrancadas. O que isso possibilita? Cruzamentos na área o tempo todo. Jogadores do Botafogo com liberdade para andar dentro da área. Não foi à toa que a gente sofreu tanto com essa bola aérea. Vai ser bunda na parede de novo? Se for, tá ferrado. Ainda mais na saída de bola. O Fluminense gosta de sair com a bola no pé justamente para poder fazer essas inversões. O Manuel, Lucas Claro e David Braz não é a mesma coisa de sair com Nino e Felipe Melo. Abel Braga admitiu isso na coletiva. Ele mesmo falou: a gente perdeu o nosso melhor jogador de lançamento e nosso melhor jogador de saída de bola. Então vai insistir com saída de bola, por quê, Abel? Espero que isso não... né? Você não vai insistir no erro, porque você sabe. Errar uma vez é humano. Insistir no erro, você sabe o que é, né? De novo com laterais que tem problema pra atacar. Isso eu tô considerando que Pineda seria o titular, tá? Cris Silva até rende no ataque. Não, na última partida, enfim, então, um drama total no jogo contra o Olímpia, indo pra você lançando o ataque, o Fluminense com a menos. No jogo contra o Botafogo, claro, o Fluminense se lançou pro ataque, tendo 2 zagueiros, teria problemas na marcação, mas mais uma vez tivemos problema do lado dele. É um jogador que marca muito mal. Tem se apresentado muito mal na marcação e depende dos volantes ou do ponta que tá por aquele lado render muito na marcação para poder auxiliá-lo, mas ataca um pouco melhor do que Mário Pineda. De novo, se o Fluminense for com Mário Pineda ou
com um ou com outro, mas na direita for com o Calegari, vai estar cometendo um erro. Laterais que não sabem atacar, tendo espaço para poder jogar. E com o Iago no banco. Assim, se não acha Iago útil por dentro, que eu discordo, acho Iago hoje, dentro do conceito de jogo que a gente deve ter contra o Flamengo, mais útil do que a Martinelli, coloca o cara na ala direita, pô, bota o cara pra poder render. É o jogador pra jogar contra o Flamengo, dentro desse esquema que o Fluminense quer jogar, Iago Felipe precisa achar uma vaga pra ele. Faz mais sentido. Ainda mais Calegari, que se bancou Marcos Felipe, é óbvio, não foi uma adesão de Abel, mas se bancou Marcos Felipe por erros e problemas em jogos decisivos, que Calegari também não fez contra o Flamengo até agora, né? Curioso pra ver como é que vai ficar a marcação. O Fluminense vem sofrendo com bola aérea, eu até citei essa questão de defesa muito recuada, e a gente sabe, eu já falei isso no vídeo que saiu nessa terça-feira, do problema chamado Bruno Henrique na bola aérea, né? Vamos ver como é que o Fluminense vai se livrar disso daí. Olhando a escalação, eu fico pensando, e assim, eu tô te desanimando bastante, mas é a realidade, tá? Como que esse Fluminense faz gol se não for de bola aérea? Como que ele faz gol? Porque assim, jogo contra o Botafogo, bola aérea no último minuto. E assim, quando você para pra ver, o Fluminense fez 2 gols nos últimos 4 jogos, né? Um gol no último minuto com o Germancano num Bumba Meu Boi na área, e o outro sim numa jogada armada com o Matheus Martins, com o Nonato, que entrou muito mal no jogo passado, com o Ganso, com o Iago Felipe e com o gol de João Arias contra o Botafogo. Eu olho pra esse time titular e desses que eu falei, eu vejo João Arias. Apenas. Difícil, Abel. Difícil. Mas vamos querer crer que a camisa ganha o jogo sozinha, né? Bem, vamos falar aqui agora de arbitragem da partida, porque é sempre polêmica. Não há possibilidade, adianto logo isso, tá? Não há possibilidade de alguém sair, os dois times saírem felizes com a arbitragem. A arbitragem é do Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro experientíssimo aí do Rio de Janeiro. Lembrando logo de cara que tem VAR na partida. Ele ficou muito marcado por ser aquele árbitro da final, do segundo jogo da final de 2017, onde ele tem um erro absurdo, porque é um pênalti cometido por Hever, se eu não tô enganado. Na frente dele, tava 1-0 pro Fluminense, o jogo tava indo pros pênaltis. Hever sobe pra cabecear e comete uma falta dentro da grande área, e no rebote, acho que Guerreiro faz o gol, se eu não me engano, ou que Guerreiro subiu e Hever fez o gol pro Flamengo. E ele ainda fez um gesto ali de ajeitar o apito, que depois ele falou que era ajeitando apito, mas pareceu comemorando o gol do Flamengo. Bem, mas assim, ficou muito marcado por isso, foi um erro absurdo e um gesto estranho. Mas depois disso ele já apitou quase 10 jogos do Fluminense, inclusive Fla-Flus, e ele sempre mandou muito bem, assim. Então eu confesso que eu não tenho muito o que falar sobre ele. Tenho isso, mas não tenho muito o que falar no sentido de crítica. Vamos ver como é que vai ser a arbitragem dele. Fato é, algum dos dois times vai ficar com raiva. Isso é um fato. Não esquece de acompanhar a transmissão aqui, beleza? Vai lá no XBet agora também, clica aqui, dá pra fazer depósito lá por Pix também, ou seja, moleza. Por cartão de crédito é até bem fácil também, por boleto, dá pra fazer por tudo. Mas é bom do cartão de crédito que ele vai entrar rápido e você consegue apostar no jogo de hoje. Gol de Germancano tá pagando alto, tá? Vai lá na aposta individual e mete um golzinho de Germancano, porque se a gente for fazer gol, meu amigo, é só fazendo L mesmo. Enfim, estarei direto do Maracanã a partir de 8h15, estamos falando aqui já diretamente do Maracanã no Raiz Tricolor. Beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu.